O terremoto e o tsunami que abalaram o Japão contribuíram para o acidente nuclear de Fukushima. Mas, segundo a comissão parlamentar que investigou a tragédia, esse foi um acidente provocado pelo homem. As usinas localizadas na região entraram em processo de desligamento. Como parte do procedimento, os reatores precisam ser resfriados, uma vez que a fissão nuclear permanece ocorrendo mesmo após a interrupção na geração de energia. Cerca de 1 hora depois do tremor, a usina de Fukushima foi atingida pelo tsunami, uma onda de quase 15 metros de altura que arrasou as instalações da central nuclear, afetando os sistemas de resfriamento dos reatores e geradores de emergência situados no subsolo. Com isso, os técnicos japoneses passaram a adotar medidas alternativas, como jogar água do mar nos reatores. Três tipos de radiação podem ser liberados no meio ambiente em acidentes em usinas nucleares, assim ocasionando as doenças nos habitantes, nos animais e também no meio ambiente. Houve um colapso das comunicações, um colapso da área de transporte, das estradas, dos serviços públicos. Dessa forma, foi muito difícil uma boa localização para o melhor atendimento à população, mas de forma organizada conseguiram salvar muitas vidas. Japão sofreu um terremoto de 9 graus, que causou um tsunami que danificou a central nuclear. 3 de seus reatores colapsaram e o quarto ficou danificado. Para alguns comentaristas, com opinião sobre a radiação de Fukushima, a vida de alguns japoneses ficará marcada para sempre. E com certeza, famílias que moravam aqui no Brasil tinham que ir a centros que informavam os nomes dos corpos das pessoas encontradas no Japão. Foi muita agonia e turbulência. Durante esse fato acontecido, o mundo parou em tristeza e solidariedade ao Japão e a todos os familiares que perderam seus entes queridos em um desastroso acidente. Uma boa parte dos produtos também do Japão não pode ser recebida pelos países por causa da radiação que poderia contaminar com utilização de tal produto seus usuários. A radiação em casos de grande vazamento pode contaminar a água, o solo, os animais, tudo que é vivo. Se nós comemos alimentos em que esteve em contato com a radiação, nós também somos contaminados. Ao ocorrer a explosão do reator, ocorreu a contaminação de tudo em uns raios de 100.000 km² e continuarão matando por mais de 100 anos. Os cientistas detectaram césio, um elemento radioativo vindo de Fukushima, em um nível 1000 vezes maior do que previamente documentado. O elemento radioativo foi detectado em organismos microscópicos e peixes que vivem em áreas próximas à superfície do Oceano Pacífico e profundidade intermediárias à distância entre 30 e 600 km da costa japonesa. Esta é a escala para avaliação de acidentes nucleares, que vai do nível 1 até o nível 7. O acidente da usina de Fukushima é do nível 6, que é alto nível de radiação com muitas vítimas fatais. A radiação do Japão chega em La Jolla, cidade de Califórnia. A radiação detectada em Califórnia, nos Estados Unidos, vinda do Japão, chegou ao nível baixo e não causou danos à saúde da população estadunidense. O caminho percorrido pelo enxofre radioativo de Fukushima, no Japão, até La Jolla,
no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, foi de aproximadamente 8.802,73 km. Essa imagem mostra a capacidade das partículas alfa, partícula gama, raio-x e raios. Para mostrar a capacidade foram colocados elementos: folha de papel, barra de alumínio, chumbo e concreto. As partículas alfa atingem apenas o papel. As partículas gama atingem o alumínio. Os raios atingem o concreto e os raios X atingem o chumbo. Para finalizar, eu vou falar dos efeitos da radiação nuclear no corpo humano. Efeitos da radiação nuclear no corpo humano. Os raios alfa causam queimaduras na pele. Os raios beta e gama penetram no organismo e provocam deformações celulares, o que pode causar o câncer. As cápsulas de iodo saturam o organismo de iodo não radioativo para reduzir o risco de que ele absorva o elemento em sua forma radioativa. A Agência Internacional de Energia Atômica anunciou em 27 de março que os trabalhadores da central foram internados por precaução em 25 de março por terem sido expostos a níveis de radiação em seus tornozelos quando estavam em pé na água na unidade 3. O governo japonês tem sido criticado pela má comunicação com o público e esforços de limpeza improvisados. Os moradores da cidade de Fukushima, onde ocorreu o acidente nuclear durante o tsunami de 2011, correm mais riscos de contrair câncer que o restante da população mundial. É o que revela um relatório do Grupo Internacional de Especialistas convocado pela Organização Mundial da Saúde para analisar a saúde das pessoas que ficaram muito pouco ou nada expostas à radiação emitida pela usina nuclear de Fukushima. O acidente nuclear criou uma zona de exclusão em um raio de 20 km em torno da usina de Fukushima. Mas o medo e a incerteza em relação à contaminação radioativa vão além de limites impostos pelo governo. Nas cidades próximas ao limite da zona de exclusão, há dúvidas sobre a real ameaça nuclear no ar. Algumas crianças brincam no tobogã na principal praça de Fukushima, a 69 km da usina nuclear, e isso fez as crianças enfrentarem o medo da radiação, e para algumas crianças pode ser difícil sair de casa por causa do terremoto de 11 de março de 2011, que provocou a explosão de reatores nucleares na usina de Fukushima. Muitas pessoas deixaram a cidade com medo da radiação, mas os idosos ficaram em Fukushima porque a informação disseminada é de que a radiação pode levar até 30 anos para começar a surgir efeito. Então, para um idoso na faixa de 60 anos, a contaminação não traria muito prejuízo. Para uma criança, a radiação representa uma ameaça ao futuro. 2 anos depois do tsunami que atingiu Fukushima, o Japão passou do blackout atômico ao planejamento de reativação de suas usinas. E logo em seguida, houve um blackout na última segunda que provocou a paralisação dos dispositivos que evitam o superaquecimento das piscinas da central, devastadas pelo tsunami de 2011.